uma passagem bonita do livro Boa Nova, onde tem um diálogo entre o apóstolo Bartolomeu e Jesus. Conta-nos o irmão benfeitor que transmitiu essa mensagem, que em determinado momento, na casa de Pedro, Bartolomeu estava meio chateado, triste, assim como muitos de nós, num canto da casa de Pedro, onde Jesus também estava, e que todos ali estavam envolvidos na arrumação da casa. Então Jesus foi próximo a Bartolomeu e deu a oportunidade de uma conversa íntima com ele. E Bartolomeu diz o seguinte para Jesus: "Ah, mestre, eu estou muito chateado, porque afinal de contas, por toda parte onde andamos, tem tantos problemas, é sempre o mal prevalecendo sobre o bem. A gente vai no trabalho, a gente é escravo dos senhores que lá estão, as pessoas não praticam o bem de jeito nenhum. Isso tudo tem feito o meu coração ficar muito, muito mal. Eu entendo que o Senhor tem ensinado que a nossa vida futura será uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de paz. Mas aqui neste mundo, tudo está tão triste, está tudo tão ocorrendo tão mal." Então Jesus diz para Bartolomeu: "Houve oportunidade de eu ensinar que meu reino não era deste mundo. Mas você acredita que eu vim apenas para ensinar as boas novas à vida futura? Já viu alguma boa nova, alguma boa notícia não causar alegria nas pessoas? É que primeiro o Evangelho tem que florescer no indivíduo, para que ele então faça por prevalecer em todos os povos." Dessa maneira, Jesus nos ensina que não adianta nós esperarmos que o mundo inteiro se corrija para que nós corrigimos. Há necessidade de cada um de nós, no movimento das transformações, edificar o coração e transformar o coração segundo o Evangelho nos ensina. E Jesus não para só por aí. Ele diz assim: os maiores sofrimentos, as maiores dores do mundo se encontram justamente porque o indivíduo, antes de tudo, faz a sua vontade e não a do Pai. Aí nós percebemos que muitas vezes nós colocamos a nossa vontade adiante da vontade de Deus. Quando nós, por algum motivo, fazemos qualquer tipo de escolha, em que no final dessa escolha algo esteja transgredindo aquilo que o Evangelho nos ensina, nós estamos colocando a nossa vontade acima da vontade do Pai. Mas Bartolomeu continuou ainda chateado. E ele dizia para Jesus: "Olha, mestre, eu compreendo tudo isso que está me dizendo. Eu compreendo e até me causa alegria realmente saber que a vida futura será uma vida alegre. Mas o Evangelho aqui neste mundo é muito difícil. O Evangelho exige demais. O Evangelho exige uma perfeição que é difícil para este mundo." Então Jesus serenamente diz: o Evangelho não exige. O Evangelho transforma. Jesus está nos ensinando aqui que todas as partes do Evangelho em que nosso coração acha duro, pesado de se fazer, olha, amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, vai reconciliar com aquele que está há tanto tempo sem reconciliar. "Ah, é tão pesado isso para mim. Ah, não, isso é coisa só de Jesus." Mas Jesus está ensinando que quando os nossos corações estão realmente transformados, não há peso nisso. Isso será natural. Enquanto nós sentirmos pesado a prática do Evangelho, todos os ensinamentos que nós vemos e que Jesus nos ensina,
enquanto isso ainda for um peso para nós, é tão difícil, né? É complicado. Não sei isso, só Jesus é que pode fazer. Significa que nós temos que trabalhar o coração ainda. O coração ainda necessita de trabalhos, de ajustes, de perseverança e de coragem para fazer isso também. Porque é muito difícil, sabemos, mas nada se conquista sem o esforço e sem o trabalho. E Bartolomeu, assim como nós, ainda continua. E continua ainda como a maioria de nós, não compreendendo muito bem o que Jesus quer dizer. Então ele diz o seguinte: mas mestre, e naqueles dias em que tudo está contra nós, tudo? A gente vai ao trabalho, dá tudo errado. A gente vai em casa, dá tudo errado. A gente sai na rua, dá tudo errado. O que é que a gente faz, mestre? Porque é muito difícil a gente se controlar numa situação como essa. Então Jesus diz para ele: ora, não estão aí as grandes oportunidades de trabalho para o coração? Não estão aí as grandes oportunidades para praticar o amor? Para praticar o controle, a paciência? Aí a gente traz, para o coração da gente isso e verifica que se não houvesse essas adversidades na vida da gente, o que seríamos nós? Poucos de nós iríamos aprender alguma coisa se não houvesse adversidade. Olha, é só a gente olhar para a ciência. A ciência chega onde está porque necessitamos de algo. E então luta-se, estuda, baseia-se, acha saídas e então vamos crescendo. Assim a ciência, por que nosso coração não pode ser assim? As adversidades estão aí. As nossas famílias é o grande educador, porque é lá dentro em que nós vamos encontrar realmente as pessoas das quais nós temos que nos encontrar, que nós temos que nos reformar. E às vezes as pessoas que estão dentro dos nossos lares são aqueles mais difíceis realmente. Mas isso significa que devemos nós abandonar, ou sair correndo, ou fugir do nosso lar? Muitos de nós, infelizmente, não entrando nessa coisa de ter a vontade de Deus em primeiro plano, acaba fugindo dos lares. Fica longe, vai para o trabalho. Eu estou trabalhando bastante, que é para suprir o meu lar. Então eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça, de madrugada. Será que não estamos aí fugindo das nossas responsabilidades do coração para com aquele lar? O lar ele somente se edifica através do financeiro, através da matéria? Será que é isso? São tudo reflexões que nós temos que ter realmente para o nosso coração, para que a gente possamos não sentir o peso do Evangelho, não sentir aquilo que Bartolomeu, como apóstolo, do lado de Jesus, convivendo com Jesus, ainda assim sentia. Somos nós todos muito parecidos com os apóstolos. Às vezes santificamos as pessoas porque ainda somos muito idólatras ainda, né? Mas somos todos muito parecidos. As dores apenas mudam as características, mas todos nós sentimos as mesmas dores, os mesmos desafios, mesmo com características diferentes. Então Jesus, mais adiante um pouquinho, ele, num dia próximo àquele, num sábado, conta lá a história, ele estava ensinando a todo o povo e dizia a ele uma pequena parábola, que era mais ou menos assim. Dizia Jesus que havia um campo em que um grande tesouro estava ali, escondido. E que foi descoberto aquele tesouro, que havia um tesouro naquele campo. Então um homem largou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, daquele tesouro. Em cada parte daquele campo ele foi procurar o tesouro que ali estava. Dizia Jesus que o Evangelho
O reino de Deus se assemelha a isso. Novamente pensamos nós, será que temos nós o empenho que nós temos na nossa vida para outras coisas, o empenho que nós temos em nossas vidas, às vezes para comprar um carro, uma casa, o empenho que nós temos às vezes de conquistar alguém, o empenho que nós temos de diversas conquistas, conquistar o poder, a fama, a luta, tudo. Quando nós queremos, nós lutamos, né? É justo? É. Devemos lutar por aquilo que nós queremos? Sim, claro. Mas e o coração? Nós lutamos com todo esse empenho também para edificar o Evangelho dentro do coração de nós? Será que nós temos todo esse empenho? Porque assim como Bartolomeu, muitos de nós pensamos que o Evangelho ainda é muito pesado. Não é para nós. Nós apenas estamos aqui passando, e se a gente puder passar no cantinho despercebido, é melhor ainda, né? Afinal de contas, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, não é assim? Mas não é assim. Nós temos que edificar o Evangelho no coração, para que nós não precisamos olhar para o mundo e falar, nossa, mas que mundo é este? Assim como Bartolomeu dizia, né? É o mal por toda parte. Mas por onde que começa? Por onde que começa o bem? É através de nós. Eu pratico o bem, o outro vai se sensibilizar no tempo dele e vai praticar o bem, e cada indivíduo praticando o bem, um mundo melhor nós vamos construir. Que possamos então acreditar nesses ensinamentos, porque não basta apenas a gente ouvir, ler, nós precisamos acreditar que o Evangelho não é somente para a vida futura, mas, como Jesus disse, tem que fazer alegria aqui e agora, para todos nós. E essa alegria nós só vamos conseguir se cada um de nós modificar. Eu modifico dentro do meu lar, cada um de vocês modificam dentro do lar de vocês, e nós vamos assim construindo um mundo muito diferente, sem reclamações, sem achar que o mundo tem que modificar antes de nós. Nós temos que modificar para que o mundo modifique. Não há outra solução. E esse é o Evangelho. Essa é a boa nova de Jesus. Modificar o coração de cada um de nós para que seja um mundo melhor, mais habitável e um mundo, por que não, de amor.